Nós estamos em contato com a Lilian Cardoso, que ela é, olha, expert no mercado de livros. Mas, primeiramente, vou explicar sobre o que a gente vai falar. No ano passado, apesar de toda a pandemia, do coronavírus, o mercado de livros pode comemorar. Por quê? Consequentemente, muitas pessoas ficaram em casa, então foram procurar um pouquinho algo para ler, algo para se distrair. Inclusive, trouxemos aqui alguns dados que em 2020, o painel do varejo de livros registrou a venda de 41,9 milhões de cópias, um aumento de 363 mil exemplares em relação a 2019. Então, com tanta economia, tanta concorrência, o que muitos escritores joinvilenses e de todo o Brasil querem saber é como se destacar e, é claro, aproveitando toda essa oportunidade do momento em que as pessoas estão procurando mais livros, seja físico ou principalmente os digitais. Então, por isso que a gente vai conversar com a Lilian Cardoso. Bom dia, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. E falando do que eu gosto, né? Eu trabalho no mercado do livro desde 2008, então respiro isso há muito tempo. E apesar de toda a tristeza com a pandemia, o mercado do livro, né, ficou preocupado, como todos os mercados no início, mas sobre se adequar e trabalhar no digital. E aí o resultado são esses números positivos que você acabou de falar também. E se eu puder complementar, também cresceu em 50%, viu, as vendas do e-book. Então, os dados da Bookwire, a gente divulgou essa notícia boa no ano passado, as pessoas foram ler mais também no digital. Então, para o mercado do livro, as notícias foram boas. E imagino, como eu disse aqui, como estão mais em casa, principalmente os e-books, que são os livros digitais, para a gente simplificar para o nosso ouvinte, as pessoas procuraram muito mais para se distrair um pouco, né? Então, muito bacana também essa informação. Então, explica pra gente, os escritores aqui, principalmente da nossa Joinville, mas de qualquer canto que nos acompanha, como eles podem inovar, como eles podem fazer de diferente para conseguir se destacar e entrar aí nesses 50%? Nesses escritores que vendem, né? É muito legal a sua pergunta, porque nesse tempo todo divulgando tantos livros, né, por meio da minha agência, os autores sempre me perguntam, Lilian, por que alguns escritores vendem tanto, os best-sellers, os mais vendidos, e aí você tem aqueles recordes de venda, e você vê aquele efeito que todo mundo está lendo e comentando o mesmo livro, e outros escritores não vendem nada. Né? Essa pergunta vem sempre, ou Lilian, qual é a melhor rede social, ou qual é o melhor tipo de conteúdo, qual é o melhor título? Então a gente vive buscando essas respostas. Eu estudo cada vez mais o marketing digital para poder auxiliar eles a também trabalhar no digital. E o que eu posso te dizer assim, ó, hoje com a globalização, com a internet, assim, muitos escritores, aconteceu uma coisa assim interessante para eu compartilhar com você, acordaram no ano passado para o mundo digital, aliás, vários mercados, né? Mas quem soube aproveitar muito antes, já conseguiu se destacar, já conseguiu vender mais livros, independentemente da região que está. Então, por exemplo, assim, nada impede de um autor que está aqui em Santa Catarina, está aqui em Joinville, está em Jaraguá do Sul, está em toda a região aqui do estado, ou que está lá em Manaus, não tem mais essa coisa de só os escritores do eixo Rio-São Paulo que fazem sucesso. É claro que os escritores do eixo Rio-São Paulo têm mais networking, têm mais eventos literários, têm mais feiras literárias e acaba conseguindo se movimentar por conta disso. Mas a gente não pode esquecer que existem as feiras na cidade também, né? Por conta da pandemia não aconteceu, mas vão voltar o sarau de literatura. Mas o que é legal é o digital. Então o que o escritor tem que fazer? O escritor tem que preparar uma rede social atraente, mas assim, para não ficar só no clichê que todo mundo sabe que tem que trabalhar o conteúdo na rede social, a dica que eu dou para o escritor é para ele abrir o livro. Quase que está virando um jargão meu, sabe? Tipo, abre o livro. Porque o autor, ele esconde muito o livro. E aí ele, não quer dar spoiler, não quer contar. E a pessoa não tem como saber só olhando a capa do livro. Eu falo que a experiência do leitor numa livraria, ele lê a orelha, ele lê a quarta capa, ele consegue conhecer um pouquinho do livro, né? E na internet, se ele ficar só divulgando a capa? Então tem que trabalhar conteúdo. Tá um fenômeno muito bonito dos instapoetas no Instagram. Então colocar trechos das suas poesias, das suas crônicas, mostrar mais o seu conteúdo para poder atrair o leitor. Então essa é a dica principal, assim, que eu diria para você. Claro, eu poderia ficar horas aqui falando que eu adoro. Aliás, eu faço eventos, eu faço lives toda terça-feira para poder ajudá-los, né? E eu tô percebendo que por não ter opção do evento presencial,
os escritores cresceram muito na pandemia, fazendo lives, produzindo mais conteúdo, tem até sarau online, tem leitura coletiva acontecendo pelo WhatsApp, então tem várias coisas acontecendo que está ajudando a fomentar o mercado do livro. E os catarinenses têm que se orgulhar, a gente tem vários escritores, eu, por exemplo, divulguei e já trabalhei para vários, né? A gente tem aqui em Jaraguá do Sul Carlos Henrique Schroeder, não sei se as pessoas conhecem, mas a Pan Gonçalves, eu já encontrei muito ela em Bienal de São Paulo, em Bienal do Rio de Janeiro, uma autora aqui de Tubarão, com filas e filas de autógrafo, e ainda ela brincou, nossa, as pessoas nem sabem que eu sou de Tubarão. Eu encontrei com ela na última Bienal do Rio de Janeiro, falei para ela, nossa, as pessoas precisam saber que você é de Santa Catarina, para poder inspirar outros escritores aqui do estado também a saber que podem não ganhar só o Brasil, mas o mundo, né, com o digital. Bom, e além disso, além de movimentar todas as redes sociais e divulgar o próprio trabalho, estimula também a literatura, né? Principalmente, eu gosto muito de falar sobre a educação, sobre as crianças, sobre esse estímulo da leitura para as crianças hoje em dia. Então isso também consegue trabalhar uma forma de incentivar a literatura ainda mais no momento de hoje? Muitas, não sei se vocês acompanharam, muitas contações de histórias, muitas mesmo. Tem uma escritora de Curitiba que fez assim durante pelo menos assim, a cada uma semana, depois ela passou para cada 15 dias, mas tinha live no YouTube dela com contação de história. Então, sim, os pais compraram mais livros também para as crianças, porque não só jogos de tabuleiro, né? A gente precisa entreter as crianças que estão mais dentro de casa. Então, a literatura, aconteceu esse movimento também na literatura infantil. E o escritor tem que perceber as possibilidades, né? Ontem mesmo na live um escritor falou assim, Lilian, como é que eu costumava divulgar o meu livro dentro das escolas? E agora está difícil para eu ir nas escolas falar do meu livro e tudo mais. Eu falei, então grave vídeos e envie para esses professores que estão dando aulas online. Então é enxergar a possibilidade com que a gente tem no momento e trabalhar em cima disso. E tem uma coisa que é legal para compartilhar com vocês, é que além do aumento da leitura, né? Nesse momento difícil que a gente vive, a literatura tem se tornado mais um espaço de entretenimento, livros de autoajuda também, porque as pessoas precisam se reconectar e enfim, buscar outro tipo de, vamos dizer assim, algo para, vamos dizer, para ajudar a passar o tempo, né? Além disso, muitos escritores começaram a produzir mais, o que é muito legal, porque a gente tem um número enorme de novos autores, de novas publicações. O mercado está muito, muito aquecido. Então, a gente tem o autor pode hoje se publicar de maneira independente dentro da Amazon. Então, tem muitas possibilidades. Então, a gente percebeu que, além do número de novos leitores, os números expressivos de vendas, aumentaram muito os números de novas publicações. Estamos aqui com o comandante, não sou com ele. Fique à vontade, comandante. Eu sou de uma época que o vestibular era local. Então, os tradicionais de Universidade Federal, a CAF, e uma das coisas que se batia muito nas escolas no estado eram os autores catarinenses. E o tema que tu traz aqui ele é importante. Com essa universalização do concurso, se perdeu, na verdade, essa discussão sobre atores tradicionais catarinenses, atores históricos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí a redemocratização da literatura, da música, que foram as redes sociais, que nos tirou do tradicional comentarista literário, comentarista de músico, que a gente sabe que eles tinham sempre uma tendência para falar bem, e aí as pessoas iam ler aquele livro, viam aquele filme, porque eram direcionados. Então, realmente aquele Fora do Eixo Rio-São Paulo perdia visibilidade, que era uma estrutura manipulada para isso. Mas hoje não temos mais tradicionalmente os escritores catarinenses no ensino regular, mas temos aí a redemocratização. Como é que tu vê isso? Como é que tu vê a questão aí tu fala, né, vários escritores,
a gramática formal, a boa escrita, a boa literatura. Como é que tu analisa todo esse processo de mudança e transformação? O que tem de resultado positivo e o que podemos ter de resultado negativo? Polêmico, adorei essa tua pergunta, porque quando a gente vai falar em democratização, quando a gente vai falar mexe com muitas coisas, né? Então já me veio aqui várias respostas para ti, mas assim, o que eu diria para você de positivo? De positivo é você ter, às vezes, um jovem escritor que é um cronista, sabe? Aquela pessoa que você sabe que tem aquele talento criativo, que gosta de escrever. E se não fosse essa liberdade dele levar a poesia, dele levar o texto dele para as redes sociais, ou ele se publicar de uma maneira independente, com um custo muito baixo, dentro dessas plataformas de autopublicação, dentro da própria Amazon, como eu falei, a gente poderia sequer conhecer esses escritores, porque você sabe que para publicar numa tradicional casa editorial brasileira, nas maiores, vamos pensar assim, que ficam no eixo Rio-São Paulo, é muita concorrência. Então, essa parte é muito boa. E a parte ruim, que eu diria assim, que não é tão ruim, dá para ajustar, vamos dizer assim, é que no editorial, dentro, né, de uma editora, eu trabalho para várias grandes editoras do Brasil e também atendo autores, incentivar o escritor que está começando, é isso que você falou, de ficar muito sem curadoria, vamos dizer assim, a ele a produzir um conteúdo de qualidade. Então, tem muitos cursos bacanas de escrita no mercado hoje. Eu também tenho curso hoje de marketing para os autores. Falo de produção editorial, tipo, o que tem que ter numa capa, o que tem numa orelha, como é que tem que ser a construção, como é que você tem que formar um produto. Porque o escritor também, a gente tem que, eu falo para ele separar a parte poética, né, a parte do amor, de você, né, do escritor que tem aquele romantismo, para a parte também que é um produto e que ele vai atingir várias pessoas. Então, eu até fiz um post esses dias polêmico nas minhas redes sociais que eu falei assim, que quando um escritor publica um livro ruim, um escritor nacional, ele acaba prejudicando o mercado, porque um leitor, como você falou, um professor, pega aquele livro, ele não vai querer recomendar para os alunos dele, né? Eu não vou querer ler um livro que não é bacana e passar para minha filha, porque, por exemplo, tem algum conteúdo, ela tem 10 anos, e aquele conteúdo não é próprio para a idade dela. Então, o escritor tem que estudar, tem que trabalhar e tem que entender que é um mercado, é um produto e ele atinge várias pessoas, né? Mas eu acho também que a parte boa que você falou da questão a gente tinha essa coisa da literatura obrigatória, né? Eu fiz faculdade de jornalismo aí em Joinville, no Bom Jesus e Elusque. Depois que eu fui para São Paulo trabalhar em editoras e eu tinha muita aula de redação, muita literatura clássica para ler. E o que eu vejo que é bacana, assim, tinha muitos livros que eu vou te dizer que eu lia com 18, 19 anos, que eu reli depois e eu tive um melhor entendimento. Então, essa literatura também, principalmente falando do que é o maior público, tá? Hoje de leitores no Brasil são de jovens e adolescentes que gostam de ficção, né? É uma galera que está muito próxima do filme, do cinema, das séries. É uma forma de incluir eles também na literatura, né? Porque como é que você vai incluir, às vezes, um jovem, um adolescente, numa literatura que não faz parte do cotidiano dele? Não sei se eu consegui trazer para ti, mas, assim, esse debate renderia várias outras questões, tá? Mas eu acho que a questão é o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio, o mercado, o que eu tenho feito, o que a Câmara Brasileira do Livro, a gente tem também as associações do livro, é buscar isso, é trazer para o autor que ele precisa também, independentemente se ele é um autor novo ou se ele é um autor também. Eu acho que assim, o autor tradicional, ele precisa se reinventar também para poder vender o livro dele, para poder chegar a mais leitores. E o autor novo, é claro, também precisa aprender a ter um livro que respeite, né, a nossa gramática. Eu sou a favor disso, assim, né, de um bom português, de um livro bem revisado. Porque eu falo que o autor que tem um livro ruim, ele vende uma vez só, né? Não vai vender sempre. Aí olha só como é que a gente toca de repente em um assunto e a gente caminha para outro caminho, né? Eu vi até esses tempos, a questão de um mês atrás, alguém comentando que porque as pessoas leem menos. Não, peraí, as pessoas estão lendo mais. As pessoas estão lendo mais. Quem está aqui com o celular aqui, ela está lendo mais.
A questão é a qualidade do que lê. E tu fala, e tu cita isso, a questão da gramática, a língua formal, o respeito à língua. E aí, com relação a essa redemocratização, e o que me preocupa, e aí eu tive acesso também, é a leitura virtual, que tu fala do jovem, né? O jovem, ele lê, ele procura, e vai isso, e tem a internet. Tu pega os chamados mangá, que são histórias lá da Coreia do Sul, daquela região. Meu, tem histórias ali que são, eu acho que tem que ser acima de 25 anos para ouvir. E uma história com uma melodia, com um toque, com uma sutileza, e que agrada o jovem. Então, essa redemocratização também preocupa. Então, a qualidade, o que eles vão ler, e isso vai formar o futuro escritor. Então, o que me preocupa é tudo isso. Aí tu fala, tu coloca assim, né? E aí eu te pergunto, mesmo naquela leitura formal dos clássicos, né, que tu não conseguia interpretar naquele momento, depois de repente tu volta a ler, tu faz uma outra interpretação, até porque a leitura tu interpreta ela de acordo com as tuas experiências, né? Hoje eu com 53 anos, se eu for um livro do Salim Miguel novamente, talvez eu entenda de outra forma. Então, para tu ver como esse tema ele é amplo, ele é delicado, e quanta gente hoje querem desconstruir a língua formal, querem desconstruir a literatura formal por uma coisa de consumo. Como a gente conseguir achar esse equilíbrio entre consumo e temos uma língua formal, tradicional, que realmente vai enobrecer, porque tu és o que tu és, Línia, graças à tua construção, o que tu foi construída, o que tu aprendeu. E aí, como achar o caminho certo nesses momentos atuais? Operária do livro, né? É muita relação. Assim, ó, eu vivo assim em vários mundos, porque a gente atende na agência desde editores, autores, né, que são autores que vêm dessas casas tradicionais, autores já conhecidos, divulgo famosos. Não comecei divulgando famosos, mas hoje a gente, né, divulga muitos, né, na história da agência toda. Eu comecei, como eu te falei, no mercado do livro em 2008. E há 3 anos eu tô divulgando cada vez mais escritores independentes. Então, isso que você falou, assim, eu vou te trazer um novo cenário positivo para você ficar animado. A gente trabalha com muitos blogs literários, muitos blogs de literatura, né? Tem até um termo que chama IGs literários, que eu não sei se você já ouviu falar, que são os perfis de blogueiros que estão agora no Instagram. E, surpreendentemente, é uma galera que tem uma formação, às vezes, num curso de letras, tá? Ou que está estudando algo na área da comunicação. Já tem gente que eu já vi crítico literário, jovem crítica literária, que está estudando direito. E essa galera, a gente sabe porque a gente convida eles para fazer críticas literárias, participar de leituras coletivas. E eles é uma galera exigente, entendeu? Não é assim, e acho que isso é que é legal para falar para vocês. O jovem leitor que consome ficção no Brasil, ele é exigente. E não à toa ele consome muita a literatura estrangeira. E a gente vem nessa corrente de incentivar ele a ler mais autor nacional. A gente tem autores que estão fazendo sucesso até internacional. Então, eu vejo que é uma indústria de transformação, como várias mudam, assim, o mercado do livro está passando por uma transformação, mas para te falar que sim, a galera respeita a gramática, e quando a gente tem uma obra que é desconstruída, vamos supor, né, que é um livro que você vê que está um poema que está todo em caixa baixa, que está com uma pontuação diferente, até a característica dele, às vezes, é um livro arte, ou a gente chama daquele famoso que é o livro que é o coffee table book, né? Que é aquele livro bonito de arte que a gente deixa na mesa do café e tal. Então, tem várias categorias de livro, vários gêneros literários. Então, para te animar, tem uma galera muito exigente no mercado do livro, e eu fico feliz de ver esse movimento desses jovens
críticos literários que gostam de literatura, que sabem discutir literatura e que respeitam a nossa gramática, que estudam. Eu tenho na agência, por exemplo, uma pessoa da nossa equipe, uma funcionária, a Luana, não sei se ela está assistindo a entrevista, mas ela se formou também, formada em letras aí em Joinville, e agora ela até está feliz que passou por uma bolsa na CAPES, e ela tem 22 anos, e ela é assim... sabe, eu aprendo com ela literatura clássica, a gente discute literatura clássica, ela tem 22 anos. Então eu vejo que tem um movimento muito bacana acontecendo também, positivo, no mercado do livro desses jovens leitores. Então, Lília, para a gente até não tomar muito teu tempo, são duas coisas. Primeiro, quem está nos ouvindo e está nos vendo, quer saber como é que a pessoa faz para te seguir, para acompanhar os teus comentários, por onde tu anda. A pessoa quer compreender um pouquinho mais de literatura, conhecer, para você deixar os caminhos para ali encontrar. E a outra pergunta que eu faço é o seguinte, e aí é um pouquinho mais delicada. Como é que tu vê essa campanha de querer desconstruir obras literárias tradicionais brasileiras que aprendemos como criança por uma questão apenas ideológica e desconstruir um passado? Bom, vou para a primeira pergunta, que é mais fácil. Para me seguir, eu estou no meu Instagram, Lilian Cardoso. Aliás, já vou dar uma dica para os escritores que estão aqui ouvindo a gente na rádio. Aliás, para todo mundo que trabalha com marketing, né? Sempre aproveitar o seu nome. Se não tiver se o seu nome já está utilizado nas redes sociais, você pode aproveitar e colocar apenas alguma coisa assim próxima, né? Próxima, porque às vezes o escritor coloca assim, por exemplo, para me achar no Instagram é Lilian Cardoso, é meu nome. Se eu tivesse Lilian Cardoso, eu botaria Lilian Cardoso, alguma coisa vinculada ao marketing. Coloque o seu nome, porque é muito mais fácil das pessoas te identificarem, tá? Então essa já fica uma dica para os escritores que às vezes botam uns nomes, ou bota o nome do livro, não recomendo. O perfil nas tuas redes sociais tem que ser com o teu nome, né? Como você citou aí, vários escritores, a gente lembra as pessoas pelo nome. Então valorizem o nome de vocês. Instagram, Lilian Cardoso. O meu site, liliancardoso.com.br. Apesar de ser um sobrenome popular no Brasil, eu consegui ter esse domínio, então é liliancardoso.com.br. E quero aproveitar também, se vocês me permitem, já falando aqui ao vivo, convidar vocês para a próxima terça-feira, vai ter uma live no meu canal do YouTube, vocês podem entrar no meu site, saber mais informações, se inscrever, vai ter o aulão 3C, você também está convidado, que eu vou ensinar a produzir criação de conteúdo criativo para os escritores divulgarem mais seus livros, as suas obras e trabalhar mais o seu marketing, tá bom? Para a segunda pergunta, então, eu adoro clássicos, né? Esses dias a minha filha estava assistindo um filme na televisão e eu falei, ela estava vendo o Romeu e Julieta, e eu fui procurar para ver se tinha Romeu e Julieta para ela. Ela tinha uma versão do Romeu e Julieta para criança, que foi feito pelo Maurício de Souza. Então, assim, as releituras que eu gosto de releitura, já divulguei muitas releituras, por exemplo, essa que eu citei agora, que é do Romeu e Julieta, e tem uma versão para crianças com a Turma da Mônica. Eu acho essa super ok, eu acho que os escritores podem aproveitar sim para fazer releituras, mas você falou uma coisa muito forte que é descaracterizar. Então eu vejo que quando a gente faz uma releitura, é uma nova obra, é um novo título, é uma nova percepção, é um novo produto, tá? E a gente tem essa liberdade criativa, literária, para poder fazer isso. Sobre desconstruir algo que já existe, acho que a própria pergunta já responde, né? Já existe uma vez, eu acho que cabe cada um poder fazer a sua crítica literária da sua percepção desse livro, não entraria nessa parte ideológica, né? Mas eu acredito que um livro, uma vez publicado, um livro escrito, né, o pessoal da Câmara Brasileira do Livro, vai lá, você registra o teu ISBN, você registra o direito autoral do teu livro, ele existe, ele é seu, então os clássicos existem. Eu acho que modificar o que já existe é uma polêmica, porque, por exemplo, assim, serve para estudo, né? Então, uma das polêmicas que tem, vamos citar Monteiro Lobato, né? Tem várias polêmicas em relação ao conteúdo que ele fez. É aquilo que você falou de interpretação, né? A gente não sabe o que aquela palavra significava na época. Então, te respondendo, eu vejo mais como se for para uma coisa com uma releitura suave, como eu lembrei do Romeu e Julieta, que eu acho que é para a gente voltar a ver de uma maneira diferente, né? O cinema faz muito isso, eu acho que super tranquilo. Agora, descaracterizar a obra que já existe é complicado, porque como você já falou, a obra já existe.
Então, aí eu acho que serve mais para uma releitura ou para uma crítica. O Ananias Cipriano está também aqui na bancada e quer te parabenizar e conversar um pouco contigo. Ananias, bom dia. Lilian, eu estava ouvindo o programa e quando você estava falando, eu fiz questão de ir lá no teu Instagram, dar uma olhadinha. Enfim, primeiro parabéns por isso, porque é fundamental que a gente explore cada vez mais esses conteúdos, cada um com as suas preferências. E eu quero engatar, até por uma questão de curiosidade, e foi falado aqui de Monteiro Lobato, eu até sigo o neto dele no Instagram, e aí ele fala dos desafios e tal, e como vai linkar com o que eu falo sobre o conservadorismo, em que ele é questionado, e questionado desde a época, né? Não é algo que é de momento, né? Desde a época, ele teve todo um contexto de crítica ao que ele defendia, né? Não o Monteiro Lobato que a gente aprendeu na infância. Mas em relação ao conservadorismo, uma questão me chama a atenção. É natural e às vezes a gente acaba questionando, por exemplo, o acesso de algum conteúdo para alguns ensinamentos. Por exemplo, a ciência política, que a gente fala aqui de política, então obviamente que a gente vai mais para esse sentido, a gente vai falar um pouquinho mais de filosofia. E nesse sentido, você acaba vendo que alguns textos eles acabam não tendo o acesso das pessoas. Vamos lá, no ensino médio vai falar de determinado assunto, você acaba batendo mais numa forma de discussão e outros temas acabam não passando. E eu trago o exemplo aqui, já que falamos de Monteiro Lobato, do conservadorismo. O conservadorismo como uma essência literária. A gente vê que tem agora que começam a haver traduções desses livros, o próprio Kirk, o americano, o Edmund Burke, que tem um pouco mais tempo, mas começa a ampliar agora, outros autores e algumas definições brasileiras, mas começa a aparecer um pouco mais por conta dessas traduções. E obviamente o português a gente lê, e o inglês, até eu que não falo inglês, para ler esses textos lá em inglês eu tenho que estar traduzindo e tal, é mais difícil. Então, falando de mercado agora, essas traduções, a gente vê esse investimento em traduções, enfim, eu gosto muito de acompanhar uma editora que trabalha muito essa tradução, aí convida alguém para fazer um prefácio e algo. Como é que está esse mercado? Eu trouxe por um exemplo específico, mas é muito mais abrangente. Como é que tem isso? Você acompanha essas evoluções em relação a esses segmentos e essa universalização do conteúdo? São várias também respostas que já me vêm à mente, tá? Só para trazer um fato curioso para vocês ainda sobre os clássicos que eu lembrei, durante a pandemia as pessoas foram ler mais clássicos, tá? Então acho que isso é legal, eu não tenho um número aqui exato para vocês, né? Mas só dá um Google que a gente vai encontrar. Mas as editoras tradicionais relançaram muitos clássicos, apesar desses livros muitos já estarem, a maioria, né, tá lá em domínio público. As editoras fazem uma nova capa, fazem um novo título, fazem um prefácio, como você falou, relançam esses livros, né? Sobre esse mercado de tradução, ele é aquecido, mas por conta da própria pandemia, o que a gente sentiu é que deu uma travada nos lançamentos. Então tem a questão dos royalties, que às vezes, né, são muito caros, tem a parte do custo com a tradução, tem o aumento do dólar, então isso também afeta o mercado do livro, o custo do papel, então tem várias coisas que não foi só maravilha também, para não parecer também aqui, né, que eu estou no mundo né, o mundo real, as editoras tiveram que, como eu te falei, se reinventar de alguma forma. Então as traduções, a gente percebeu que teve seguraram muitas publicações no ano passado, e a gente está vendo que agora, pelo menos eu vejo pela nossa agência, que as editoras estão com um volume enorme de lançamentos, a gente está, vamos supor, correndo atrás do que ficou parado um pouco no ano passado, tá? E as traduções, assim, o que acontece? Quando vem, por exemplo, de um livro best-seller, tá? De um livro que é super vendido lá fora, eu até falo isso para o escritor aqui do Brasil, ele já vem com o marketing que foi construído lá fora. Então, para o editor, para a editora investir nele aqui no Brasil, e eles investem, eles pagam por isso também, e às vezes não dá certo, tá? Porque é um ponto importante. Eu já divulguei muitos livros, muitos, né? Que agora até pararam um pouco, mas era muito comum os livros verem assim, da lista do The New York Times. Você deve ter vários livros assim em casa e tal, na quarta capa, na orelha, da lista do The New York Times. E aí, quando chega aqui no Brasil, às vezes não cola porque a gente está em outro momento, ou porque
as pessoas não estão consumindo esse tipo de conteúdo. Mas na parte da ficção, como o jovem gosta do hype, do que está na moda, funciona muito mais, tá? A outra pergunta que você fez era relacionada ao que você falou, que agora eu respondi tantas coisas que eu já fiquei meio... Se eu me perdi, mas você perguntou sobre a parte das traduções. E teve mais uma outra questão que você perguntou, né? Sobre a universalização dos conteúdos, né? Alguns conteúdos que começam a chegar no Brasil agora. Como é que é esse mercado em específico? Então, como eu te falei, essa coisa da globalização, né? Então, hoje a gente vê, o Twitter faz muito isso, a gente vê pelos trend topics, a gente acompanha o que está sendo notícia no Brasil e no mundo. Então, é interessante até te contar que eu trabalho, a gente cuida na nossa agência das redes sociais de algumas editoras, e acontece do leitor pedir essa tradução. Acho que isso é legal te contar também, tá? Então, o mercado, às vezes uma notícia, algum autor, às vezes que deu uma entrevista lá para o Pedro Bial, deu uma entrevista para algum programa de televisão de âmbito nacional e não tem o livro no Brasil. Então, às vezes o próprio mercado acaba aquecendo por conta dessa globalização mesmo, né? Então, os editores, os agentes literários do Brasil ficam atentos também à pauta lá de fora, para buscar e traduzir esses títulos, que muitas coisas ainda precisam chegar no Brasil, mas é importante falar para vocês que a tradução passa às vezes por 2, 3 tradutores. Então, você pega um livro russo, dependendo, né, o inglês é mais fácil, mas tem alguns idiomas, eu trabalho para a editora Edipro, que também divulga clássicos, então ele tem um processo, e às vezes os escritores reclamam, por que esse livro faz 2 anos, né, e não chegou ainda no Brasil? Porque tem toda essa demanda, todo esse cuidado também, mas tá acelerando, tá mais, o mercado tem que acelerar, porque o leitor não quer mais esperar, né? Ele quer ler no mesmo momento que o autor lá fora lançou, né? Só pra gente então finalizar nossa entrevista, Lilian, no momento da pandemia, por exemplo, a Feira do Livro presencialmente não aconteceu, mas muitas outras se adaptaram também para esse movimento online. Então pode ser uma nova tendência, principalmente agora? Sim, a gente tem que se adaptar, né? Tem que dançar, né? Conforme toca a música. E no final do ano passado, eu participei de 2 eventos online, que foi a Bienal do Livro de São Paulo. Foi uma loucura muito boa, organizado pela Câmara Brasileira do Livro. Eu intermediei 3 meses. Foi como a gente está aqui nesse bate-papo, eu daqui da minha casa, e cada um que participava também estava ou na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. E aconteceu, foram dias muito intensos, várias mesas debatendo literatura, e aconteceu de uma maneira muito bacana. A audiência foi enorme, foram recordes de pessoas assistindo simultaneamente. É claro que também as editoras tiveram que batalhar para fazer as suas divulgações, para poder fazer a venda online, que é um pouco mais difícil para quem ainda nunca fez, né? Tem editora que não tinha nem site. Então, as editoras também tiveram que correr um pouquinho atrás do prejuízo, tá? Então, fica essa mensagem para as editoras, para os autores que estavam só acostumados com o tradicional, já é do passado, né? Saber que para vender mais livros precisa ir para o mundo digital. E assim, também participei da semana da Amazon, agora no começo do ano, agora em janeiro, também foi online. Então, é uma forma de fazer, sim, esses eventos, e tem que divulgar. Não adianta também a gente, por exemplo, vai fazer a feira de Joinville online, ou vai fazer qualquer feira, qualquer evento que vai fazer, tem que divulgar, tem que ir para a internet, tem que aproveitar a imprensa, tem que chamar as pessoas, tem que convidar, e tem que dar um benefício para elas, né? O que vai acontecer no evento, né? O que vai fazer um professor ou um jovem participar de uma feira online? A gente tem que trazer esse benefício para essa galera poder estar com a gente. Porque é muita concorrência, né? Eu até queria falar sobre isso, você engatou perfeito aí sobre concorrência, porque a gente tem várias fases da vida, né? Eu lembro que tem a fase do Harry Potter, tem a fase do Senhor dos Anéis, e aí depois você vai, né? Ou romance, né? Tem uns romances agora que... Não, mas o Nelson era a época do Maquiavel, o Maquiavel existia ainda. Então, o Shakespeare, né? É contemporâneo. Mas cada um tem a sua fase, né? A gente vê algumas fases agora, mas é uma competição muito grande com a internet, você tem uma competição muito grande com
outras mídias, inclusive, né? Outras formas, o próprio Netflix é um concorrente e tanto. Alguns livros, os clássicos acabam passando no tempo, né? E nessas fases acabam se encaixando. E eu lhe pergunto, quais os clássicos que você considera hoje e talvez aí umas 2, 3 fases da vida que você consegue perceber que continuam em destaque? Claro que tem algumas fases da vida que vai para autoajuda, inclusive, ou os próprios livros de Augusto Cury, vejo muita gente carregando esses livros e tal, mas eu queria ouvir de você algumas fases, né? E quais livros que você sempre ouve falar, já que trabalha com isso, os jovens falando, os adultos e os de mais idade falando de alguns livros que sempre estão na boca das pessoas. Que legal você falar isso. A gente fez, falando em evento online, fazendo link, a gente fez no ano passado a Semana da Literatura Brasileira e, sabe, a gente teve 7.000 pessoas. 7.000 pessoas o ano passado. Foi mais ou menos... Ai, pessoa que podia me ajudar, mas acho que foi em abril ou maio do ano passado que aconteceu a Semana da Literatura. Foi muito massa. E 7.000 pessoas interessadas em literatura. A única coisa que eu errei nesse evento é não ter feito parceria com uma editora para fazer uma oferta de promoção de livro, porque a galera estava enlouquecido. A gente reuniu, porque quando eu fiz também ainda não tinha tantos eventos online como tem agora, né? Então, eu reuni professores, estudantes de letras, gente de todas as idades. E a gente falou nesse evento de Machado de Assis, de José de Alencar. A gente falou de muitos, muitos escritores. E eu vou te dizer que eu e a minha equipe, nós ficamos assim impressionados como a galera conhecia esses livros. E a gente fala, nossa, será que é porque, né, como vocês falaram, se é por conta da obrigatoriedade da gente ter que estudar isso na escola? Mas assim, as pessoas falavam com... sabe, meu pé de laranja lima, falavam dos livros com amor, sabe, cada um lembrando os seus clássicos. Então, como eu falei, a volta dos clássicos, o clássico, ele tá sempre com a gente, ele tá com muita força. E eu acho que isso se deve também, tá, essa embalagem, eu vou dizer assim, que as editoras têm dado para esses clássicos também. Então, você vê muitas coleções que você quer ter em casa. Eu, por exemplo, comprei um livro da Virginia Woolf, de contos que eu já havia lido, que eu sei que está na internet, mas eu quis comprar, eu tô olhando para ele aqui, tô olhando para minha estante aqui, porque eu deveria ter alguns livros aqui para mostrar para você nessa hora. Mas assim, eu comprei por conta da capa, por conta de ter em casa. Então a gente tem esse saudosismo, sabe? Aquele livro que você leu na infância, né? Quem não lembra de Pedro Bandeira? Então, e ele tá, fazendo live, a família dele tem apoiado, ele está sendo muito bacana. Um autor que é aluno do meu curso falou que fez um post nas redes sociais, aí não sei como é que foi, só sei que ele falou com o Pedro Bandeira, ele estava muito feliz, porque quando que ele iria falar com o Pedro Bandeira? Então a internet aproximou muito o leitor dos autores, tá? E assim, as fases que tem, igual você falou, né, do Harry Potter, é muito louco, porque assim, ó, eu particularmente, eu nunca fui fã, assim, de Harry Potter, né? Meu marido leu até em inglês, super nerd, adora, mas você vê como é que as coisas voltam, né? A minha filha tem 10 anos e tem alguns livros do Harry Potter, né? Algumas que são até obras que tem HQ, que são diferentes abordagens do Harry Potter, e eu acabo, quando eu venho para a Bienal, trago tudo que eu posso para ela. E ela e meu marido discutem Harry Potter no filme, no livro. Então é muito bacana esse encontro. E sabe o que eu queria te falar? Que eu acho que é uma mensagem legal para deixar aqui para o pessoal da rádio que está ouvindo a gente, é que a gente falou da educação, né? Com essa coisa da minha filha ter que estudar em casa, online, acho que aconteceu isso muito com os pais, a gente está participando mais das aulas. A gente está escutando a professora falar, a gente está vendo como o nosso filho, às vezes, né, deixa o lápis cair 10 vezes no chão, a borracha, e não presta atenção na aula, ou dá aquela matadinha. Então, a gente também tem que entender que o incentivo à leitura, à literatura, né, vocês falaram do que a escola vai oferecer para as nossas crianças, eu acho que os pais também têm que fazer esse papel. Acho que mexeu muito comigo, acho que com todo mundo, essa coisa de terceirizar muito a educação. Então, o pai e a mãe, os tios, os avós, né? Eu incentivo a leitura da minha mãe. Eu chego lá, mãe, o que você está lendo? Mãe, lê. Ai, porque eu estou triste, porque eu não posso sair de casa por causa da pandemia. Mãe, você já leu? Mãe, esse outro livro que eu trouxe, você leu? Você falou de autoajuda.
Nossa, a autoajuda também cresceu pra caramba. Eu divulgo livro de espiritualidade, de autoconhecimento. Você falou de Augusto Cury. Eu divulgo também Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, vários autores que trabalham com essa coisa da espiritualidade, livro de meditação. Então, eu vou lá e incentivo. Então, às vezes a gente fala muito em incentivar, mas aí quando chega um período de festa, ou um aniversário, as pessoas não querem dar livro de presente, né? Então, eu falo, se a gente quer, de fato, transformar a literatura no Brasil, a educação, tem que começar de casa. Então, eu incentivo a minha filha a ler, né? Ela tem aqui, né, esses dias ela veio almoçar com o gibi da Turma da Mônica, e você sabe que se uma criança vem, né, para você com o celular na mesa e tal, você fala, ó, desliga o celular, estamos almoçando. E eu olhei para o meu marido, porque ela estava rindo tanto com a história, e ela veio com o gibi, ficou comendo e lendo o gibi. Falei, não vou dizer para ela, larga o livro, deixa ela rir comendo, lendo o livro. Então, a gente tem que fazer as crianças, falam muito, desliga a televisão para fazer exercício, desliga a televisão para brincar, mas também desliguem a televisão para ler em família. Se você quer que o seu filho, né, leia outros livros que você acredita, que tem a ver, né, às vezes aqui eu acredito muito na literatura plural, né, então eu já divulguei livro católico, espírito, evangélico, já divulguei livro de direita, já divulguei livro de esquerda, eu já divulguei livro até de energia eólica, foram mais de 3 mil livros já, nesses 11 anos de agência, né, e 13 anos que eu estou no Mercado Livre, porque eu comecei numa editora. Então, eu acho que a gente também não tem que deixar só para a escola, o papel só da escola, só do professor. Eu acho que os pais têm que trazer para os filhos em todas as fases, e os filhos têm que também para os pais, para os avós, para a gente poder debater a literatura, valorizar o autor nacional, né? Valorizar o autor catarinense, valorizar o autor do Brasil, e também ficar tranquilo de você ter, que nem eu tenho os meus amores, também como eu falei, a gente gostar de autores internacionais e tá tudo bem, a gente tem que entender que é gosto, né? Como filme, né? O filme vem para, né? A gente fala, não gosto de filme brasileiro, não gosto de... Eu fico um pouco desconfiada, porque assim, a gente tem tanta opção, você já assistiu tudo, você já leu tudo para falar desse jeito, né? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, eu sei que eu já viajo, que eu gosto de falar de livro, eu amo falar de livros, né? Mas eu queria deixar uma mensagem, independentemente da fase que você está na sua vida, né? Tem gente que está numa pegada mais autoajuda, tem gente que está numa pegada mais de negócios, tem gente que quer voltar para os clássicos. Independentemente da fase que você está na sua vida, assim, busque ler, porque isso dá pra gente, assim, leva a gente, né? O mundo faz a gente poder viajar de verdade, sem sair de casa. Incentive a leitura dando livros de presente. Isso não tem outro jeito. Ou pega um livro da sua estante, leva, vai visitar alguém, né? A gente leva um pedaço de bolo, leva um vinho, né? Por que não levar um livro? Lilian, já tô te seguindo, te achei, ó, pra quem, ó, esse aqui é o Insta da Lilian, já tô seguindo, já fiz comentário. Acho que tá no YouTube dela, acho que é o YouTube, né? Não, o Insta. O Insta. Lilian, eu só quero fazer aquela correção, eu falei que era o neto do Monteiro Lobato, é impossível, né? É o bisneto. E ele tem um projeto que legal, que é o viva.lobato. Perfeito aqui, para quem quer seguir no Insta também. É pequeno o Insta ali, mas é bem legal o que está proposto. Bom, Lilian, então quero agradecer sua participação aqui na nossa programação. Se fosse para deixar a gente conversar literalmente sobre diversos assuntos da literatura, e até amanhã essa conversa, e já extrapolamos aqui. Então seja bem-vinda a retornar novamente à nossa programação do Ligado na Cidade. Obrigada. Gente, muito obrigada a vocês e prometo mandar livros de presentes para vocês. Já senti aí mais ou menos qual que é o gosto de cada um, e a gente vai mandar livros para vocês, porque a gente também precisa fomentar a cultura, fazer a nossa parte também. Muito, muito obrigado, parabéns aí por esse espaço, porque infelizmente na imprensa a gente batalha por isso, são poucos os espaços ainda para falar de livros no Brasil. Obrigada, perfeito, adoramos esse bate-papo. 11h14, Ananias. Só para fechar numa entrevista, mas a gente fala de clássicos. Existe se entende clássico aqueles livros que ultrapassam o tempo, são tão bons que ficam no tempo. Então isso vale para música, enfim. Mas cada um tem os seus clássicos, ou seja, vai sempre lembrar de um livro, vai envelhecer, vai lembrar de um livro. Cada um tem a sua definição de clássico, é importante também encontrar clássico. Eu tenho um grupo que é de cultura conservadora, alta cultura, os clássicos lá, eles não mudam. Eles falam sempre que esses clássicos, eles constroem realmente a estrutura de qualquer outro tipo de literatura.
Bom, se você quiser rever, então, toda essa entrevista com a Lilian Cardoso, está disponível no nosso YouTube e também no nosso Facebook aí na edição do Ligado na Cidade de hoje, Jovem Pan News Joinville. Bom, e é claro, as redes sociais da Lilian Cardoso aí para você adquirir quanto mais conhecimento, melhor. Afinal, conhecimento ninguém tira de você. É importante, então, estimular a literatura. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informação de Joinville e região.